Luiz Cláudio, será que essa relação azeda de vez, meu filho, ou dá para contornar? Bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano Barros. Eu acho que sim, acho que já chegou um ponto final, Fabiano. Eu acho que o Ciro Gomes já trabalha numa perspectiva de montar sua própria chapa a governador, tendo o médico e ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. As movimentações da governadora Isolda Sela de aproximação com o ex-presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores, com o grupo do Camilo, capitaneado pelo presidente da Assembleia, Evandro Leitão, deixou Ciro Gomes de alguma maneira coada. Em que sentido? A polarização, Fabiano, já aconteceu a nível nacional e local. Se as eleições fossem hoje, provavelmente o Ciro Gomes disputaria a segunda colocação com o presidente Jair Messias Bolsonaro, tendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro lugar. Fabiano, estou falando no cenário de hoje, tá certo? Esse é o cenário. Lógico que até outubro as coisas podem mudar, mas, no geral, aqui essas três candidaturas, nós teríamos uma bem à frente das outras, que seria do ex-presidente Lula, e duas candidaturas intermediárias, chegando ali na casa dos 18% a 25% dos votos, que é do presidente Bolsonaro e do ex-ministro Ciro Gomes. Então, o Ciro está se voltando para dentro do estado do Ceará. Fabiano, tem um detalhe que poucas pessoas notaram. Aonde foi a entrevista do Ciro Gomes? Na Jangadeiro, Band News. E qual é o grupo de comunicação pertence aqui, empresário? Tem uma ligação com Tasso Gereissati, não é isso? Pronto, você já fez toda a ligação necessária. Sim, Tasso e Ciro estão de novo reunidos e unificados. Provavelmente, se o PDT lançar uma candidatura, o Bloco ou a Federação Partidária PSDB e Cidadania vão junto. Isso é uma coisa bem evidente. Isso você está falando de Estado, né? Governo do Estado, é isso? Estado, estou falando do Estado, estou falando do Estado. Iria, não haveria. E outra coisa, era uma maneira também de ressuscitar a candidatura de Tasso Gereissati. Esse movimento do Ciro, na realidade, ele acaba criando várias outras possibilidades. Uma candidatura própria do PDT sem o palanque do Lula, que iria ofuscar o próprio Ciro. Uma chance de colocar de novo o Tasso Gereissati em evidência, talvez ao cargo de reeleição, ou quem sabe até como vice de Roberto Cláudio. Esse é a primeira tese que eu estou lançando ao vivo, e é no seu programa. Sim, em alguma maneira, esse espaço de sobrevivência do Tasso Gereissati é de interesse de Ciro Gomes e vice-versa. Já a governadora Isolda Sela foi que não entendeu praticamente nada, porque ela vem fazendo um trabalho muito interessante. Em que sentido? Ela vinha construindo pontes, Fabiano, e pontes bem concretas, né? Ela vinha construindo tanto com o Partido dos Trabalhadores, ela vinha construindo com partidos aliados, tipo MDB, entre outros. Se fala até que o próprio Evandro, né, já teria sinalizado a ela, tanto que teve a reunião dos deputados também com ela, da bancada, né, Luiz? Não, o Evandro apoiou ela. Pois é. O Evandro apoiou ela, e isso aí ficou muito notório. A grande verdade, das 4 pré-candidaturas do PDT, só existe 2 hoje. Uma candidatura que já se coloca no palanque do ex-presidente Lula, que é da Isolda Sela, que já compreendeu a polarização, que vai se repetir aqui no Ceará, em menor grau, porque nós temos uma candidatura presidencial da terra, mas vai repetir-se, com certeza. E do outro lado você tem o Roberto Cláudio, que está correndo contra o tempo. Roberto Cláudio hoje já construiu alianças fortes com a Federação Partidária PSDB e Cidadania e com o PSB de Denis Bezerra. Ele também já está tentando construir o seu próprio arco ou suas pontes. Mas eu acredito que nós não vamos demorar muito para ter uma candidatura do PDT, viu? Do estado do Ceará, viu, Fabiano? Eu acho que a tendência agora é as coisas ir mais rápido do que eu e você imaginamos, viu? E me diz uma coisa. Acho que não dá tempo.
Luiz, o Eliomar Vilela agora há pouco aí no Café com Notícia, ele participa aqui conosco, e ele afirmou de que nos bastidores já se cita a possibilidade até de, nessa raiva toda aí do Ciro, de não conseguir ultrapassar os 2 dígitos na pesquisa, pelo menos não até agora, e claro que não é só isso, existem outros fatores, é o mínimo do mínimo, mas desistir da candidatura a presidente, o que eu particularmente acho muito difícil, desistir da candidatura a presidente para concorrer ao governo do estado. Você escutou essa possibilidade também por aí ou não? O nosso querido amigo e irmão Eliomar de Lima é um dos homens mais bem informados da política nacional e local, certo? Eu tenho uma ligação umbilical muito forte com o Eliomar, viu, Fabiano? E um carinho muito grande pelo próprio, porque não existiria o consultor político e sociólogo Luiz Cláudio Ferreira Barbosa hoje nas mídias se não fosse o Eliomar de Lima. Há essa possibilidade, tá certo? Da vinda do Ciro para disputar o governo do estado do Ceará. Mas eu acho que, no geral, o grupo que hoje o cerca mais próximo, talvez quisesse a terceiro mandato de Cid Gomes, né? Porque o Cid Gomes é uma figura mais palpável até para atrair setores que não votariam no Ciro. A candidatura do Ciro, ela radicaliza. Concorda comigo, Fabiano? Sim. A candidatura do Cid talvez unificasse, tá certo? Então, existe também essa possibilidade de algum membro da família Ferreira Gomes vir a ser candidato ao governo do estado do Ceará. Assim, é remota? Mas com certeza não pode ser tirado hoje do cenário local, Fabiano. Não pode ser descartado, né? Ô Luiz, em relação ao PT, hoje tem aí essa reunião, vamos aguardar o que é que eles devem anunciar, se vão anunciar de fato o conteúdo mesmo da reunião. Ontem teve essa reunião aí com o ex-governador, vamos começar com essa reunião do ex-governador Camilo, você teve alguma sinalização? Eu ouvi o Acrisio hoje, agora que no Sertão Conta Mais, mas não foi possível, ele participou da reunião ontem, eles se limitaram a dizer apenas que estiveram reunidos com o governador, mas não revelaram o conteúdo da reunião. Você teve alguma sinalização por aí? É possível analisar alguma coisa? Já estaria o grupo vendo exatamente esse detalhe que você acabou de destacar em relação ao senador Tasso Gereissati? Eu acredito que não. Não está no radar hoje do Partido dos Trabalhadores e das suas principais lideranças. Tá certo? Acho que não teve essa compreensão. Porque todo o cálculo político que o ex-ministro e ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, fez, foi pensado. Você nota que a batida dele foi muito objetiva. Foi muito objetiva. Tá entendendo? Deixou uma situação do campo majoritário do Partido dos Trabalhadores, liderado por José Nobre Guimarães, numa situação de não ter mais como manter a aliança. Porque hoje, o petista pró-aliança e o petista anti-aliança, que quer uma candidatura própria do governo do estado no Ceará, porque acredita que com essa popularidade do Lula, essa candidatura poderia chegar ao segundo turno. Posso lhe dar um exemplo aqui concreto para você, só para você ter uma ideia? Pernambuco. Marília Arraes sai do PT e vai por Solidariedade. Concorda comigo, Fabiano? Sim. Mas na cabeça do eleitor, ela é ligada a quem? Ao Lula. Marília Arraes, hoje nas pesquisas de Pernambuco, está em primeiro lugar, e o candidato do PSB, que também vai apoiar o Lula, está em quarta colocação. Quer dizer, você nota que o PT do Ceará, ele sabe que o nome do Lula é muito forte. Detalhe, o Lula não está no talento da Marília, viu? Quem está fazendo essa associação lá em Pernambuco é o eleitor. Já imaginou um Lula aqui pedindo voto a um candidato, ele 13, e o número 13? Ela que disputou a prefeitura recentemente pelo PT e perdeu para o primo, né? O João Campos. Exatamente, com o primo, né? Com aquela loucura. Mas voltando aqui, todas as correntes do PT hoje estão unificadas num único sentido. Elas não aguentam mais as batidas do ex-ministro Ciro Gomes. O Ciro Gomes, nos últimos dias, naquela entrevista da UOL, na qual boa parte da imprensa brasileira reproduziu, os adjetivos negativos que ele usa ao presidente Lula é muito forte. Fabiano, você que é um jornalista e gosta muito de estudar o discurso, qual é a diferença hoje na essência do discurso do Ciro Gomes para o discurso dos lavagistas
e dos bolsonaristas em relação ao presidente Lula? Eu acredito que quase nenhuma, praticamente. Muito pouco, é. Na essência, é isso mesmo. E outra coisa, eles compartilham materiais muito próximos. Eu acho que o Ciro, já decidiu. O adversário dele se chama Luiz Inácio Lula da Silva, mais do que o Bolsonaro em todas as esferas. Voltando aqui para o campo estadual, é uma questão de sobrevivência do Ciro Gomes. Ciro Gomes vai retornar uma velha aliança com o Tasso Gereissati, vai também trazer para próximo dele os aliados mais próximos de Roberto Cláudio. Eu vou citar dois aqui, tá certo? O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, e a figura do ex-deputado, ex-vice-prefeito, ex-vice-governador Moroni Bigtorra. Como também José Sarto vai seguir Ciro Gomes para onde ele for. Esse aí, literalmente, não tem para como subir em cima do muro, não. Ele vai aonde Ciro for. Então, você nota que, de alguma maneira, aqui é outro dado importante. Ciro tem noção que pode ficar sem um apoio da máquina estadual. Aí você vai me dizer, e a Isolda Sela tinha coragem de romper? Eu só sei que a Isolda Sela tem coragem hoje, na minha avaliação, de estar ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa polarização a nível nacional que se reflete a nível local. Agora, o fosso que pode se abrir entre Ciro e Isolda pode ser tão grande, que dificilmente seria tampado. Então, se construiria uma ponte rapidamente para reunificar os dois. Porque o discurso do Ciro ontem jogou a Isolda hoje num papel, no primeiro momento, de conciliadora, da qual você até leu a nota dela, mas no segundo momento, se ela for colocada numa situação crítica entre escolher Ciro e Lula, eu acho que a segunda opção para ela é mais viável. Ô Luiz Cláudio, essas batidas do PDT no PT que você se refere, eu escuto muito do presidenciável Lula de que é preciso uma frente para combater a oposição, que tem aí como liderança o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Lhe pergunto, essa frente tão defendida pelo Lula, nesse momento, poderia interferir para tentar apaziguar essa situação também a nível de Estado? Ou você acha que, de fato, a força do PT aqui no Ceará ela é maior do que essa decisão nacional ou a vontade, talvez, de ter um palanque puro, no final das contas, sempre foi a grande vontade dos integrantes do partido aqui no Ceará? Fabiano, deixa eu dar um exemplo bem objetivo no senso comum, o telespectador compreender. Você liga para mim e diz que quer que eu faça uma segunda entrevista na sexta-feira. Isso aqui é um campo da suposição. Sendo que eu vou na imprensa e digo, o Fabiano é um cara chato, eu não gosto do Fabiano, o Fabiano não entrevista bem, tal, e sai na mídia. Você acha que tinha clima para me dar uma outra entrevista na sexta-feira para você? Não. Como é que fica a situação hoje a nível nacional e local, o Ciro o tempo todo batendo? Já está a questão do Ciro, Zé Disseu, que é interessante, o Partido dos Trabalhadores, o Lula não responde ao Ciro, né? São as pessoas próximas ao Lula que batem no Ciro. Jacques Wagner, Zé Disseu, presidente Gleice Hoffmann, entre outros. Tá entendendo? O eleitor comum do Lula já notou isso. E, de alguma maneira, está criando uma certa barreira em relação ao Ciro Gomes. Isso pode ser muito negativo. Aí você diz, Luiz Cláudio, você tem algum fato concreto disso? Tenho sim, Fabiano. Quando terminou o primeiro turno das eleições de Fortaleza, acreditava-se que a diferença entre o atual prefeito Zé Sarto e o capitão Wagner seria grande, porque automaticamente o eleitorado da Lusiane, também um eleitorado petista da periferia, votaria no Sarto. Não aconteceu isso não, viu, o Fabiano? Uma parcela significativa delas votou no Wagner no segundo turno. Em rejeição ao PDT. As pesquisas não detectaram e quase que ele ganhava. Se não fosse o processo da pandemia, eu acho que a eleição hoje o resultado teria sido diferente.
como agora nós estamos assistindo, Fabiano, interessante isso, nós estamos assistindo a vida voltando a um ritmo normal e o Bolsonaro começando a crescer nas pesquisas e diminuindo a rejeição. Por quê? Porque o grande entrave do governo dele era a questão da fala dele contra as vacinas. Apesar do governo federal ter feito a maior vacinação em massa nesse período de Covid no mundo, não é só na América Latina não. Então, é um dado importante que eu tenho conversado com alguns empresários e alguns políticos, independente da sua posição ideológica, chamando atenção para isso. Quer dizer, a vida já começa a voltar a um ritmo normal e, de alguma maneira, o eleitor, ele volta de acordo com os interesses dele, viu, Fabiano? Sim. Então, de alguma maneira, o governo federal não chegará tão forte como deveria chegar, mas também não chegará tão fraco como a gente imaginava 3, 4 meses atrás, Fabiano. Já é um outro cenário. É verdade. E isso, de alguma maneira, atingiu o Ciro. Sabe, o Ciro está desesperadamente correndo contra o tempo. Fazer aliança, trazer o PDT para mais próximo dele, o PDT do Maranhão e o PDT do Rio de Janeiro, como outros PDTs, tem se voltado muito mais para o palanque do Lula. Isso é notório. Isso é abertamente falado pelos diretórios. Isso tem causado mal-estar no Ciro. E de uma hora para outra o Ciro vê a única governadora mulher pedetista no estado do Ceará, porque a Isolda Sela é a primeira governadora do PDT, sabia disso, o Fabiano? Sim, sim. Então, o que é que acontece? Flertando com o Partido dos Trabalhadores e com o ex-presidente Lula, automaticamente a ação traz reação. Agora sim, só para finalizar, a reação do Ciro foi toda calculada. Se isso ia acontecer mais lá na frente, provavelmente, mas ele antecipou, tá certo? Ele vai tentar lançar a candidatura do Roberto Cláudio a pau e pedra, porque é uma candidatura da qual lhe representa, tá certo? E talvez sim, ele esteja com coragem de enfrentar o PT no estado do Ceará. Eu acho que ele já notou que se tornou o último guardião dele, a última grande fortaleza, o estado do Ceará. E ele não quer perder essa hegemonia para o Partido dos Trabalhadores e para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Engraçado, né? Geralmente o eleitor comum, quando assiste uma entrevista dessa, acha que às vezes pode ser um ato ali de um calor da emoção, né? De repente. Mas não, o político nessa posição que ele já está, dificilmente um passo é dado sem ser milimetricamente calculado, como você acabou de destacar. Luiz, para a gente encerrar, me diz o seguinte, eu recebi agora pela manhã da cúpula do PT, de um integrante da cúpula do PT, que eu vou preservar aqui a fonte, de que nessa reunião marcada para hoje, o nome do quixerambinense José Nobre Guimarães já seria a possibilidade de ser anunciado como pré-candidato do partido ao governo do estado. Você acha também provável isso? Sim. Se ele será o candidato José Nobre Guimarães, provavelmente não, mas é necessário dar uma resposta à altura, tá entendendo, Fabiano? É necessário se colocar na realidade, mandar um recado ao Ciro. Cada batida será respondida com outra batida, tá certo? Agora, de alguma maneira, eu não consigo compreender como o bloco governista se pulverizou em vários polos, outro se tornou multipolos. Você tem um grupo do Camilo, que nitidamente está se formando, tá certo? Ele coabita ali com o Partido dos Trabalhadores mais tradicional, mais histórico, tá certo? Não é o mesmo grupo não, viu, Fabiano? Sim. São dois núcleos, viu? Sim. Mas que estão irmanados pela questão nacional. Você tem o pessoal do Capitão Wagner, que hoje conseguiu criar um grupo que está atraindo outras lideranças, tá certo? Principalmente de partidos que se tornaram secundários na política cearense, como MDB, PSDB, entre outros. E, do outro lado, você tem o PL turbinado aí pela presidência, que talvez lance a candidatura do Raimundo Gomes de Mato. Mas eu, pessoalmente,
acredito que o próprio Bolsonaro vai intervir aqui, talvez queira criar um palanque único aqui com o capitão Wagner. Mas, bem objetivamente, você teria uma candidatura do PDT, pedetista, que é o Roberto Cláudio. Você teria uma candidatura do PT, da qual a federação partidária do PT viria. Quem é a federação partidária do PT a nível nacional, que vai se repetir aqui a nível local? PT, Partido Verde e PCdoB. Tá certo? Você tem a candidatura do Wagner já consolidada e você tem uma quarta candidatura do Raimundo Gomes de Mato e uma candidatura de esquerda que seria do PSOL. Mas na minha avaliação, eu acho que essa candidatura do Raimundo Gomes de Mato, eu acho que ela talvez sofra interferência a nível nacional para apoiar Capitão Wagner. E a pergunta mais interessante que eu sei que você tem vontade de fazer: alguns aliados viriam apoiar quem? Eu diria que partidos como Progressista, de AJ Albuquerque, Republicano, do deputado federal e hoje vereador Pastor Ronaldo, entre outros, a tendência deles é acompanhar a nível nacional o palanque do Bolsonaro, viu, irmão? E me diz uma coisa, Eunício Oliveira entra onde nessa história, MDB? Não, o Roberto Cláudio e o Eunício de Oliveira vai pro Wagner. Vai pro Wagner. É exclusão. Por exclusão. Você acha que não seria... A governadora Isolda, ele está incluso. Sem a governadora Isolda, ele está excluído. É uma questão muito matemática mesmo, não tem para onde correr. A pergunta é, Domingos Filho, numa candidatura da Isolda, provavelmente Domingos Filho não teria espaço. Numa candidatura do Roberto Cláudio, sim. Principalmente o senador Cid Gomes iria tentar colocá-lo como vice do Roberto Cláudio por uma necessidade. A maneira como o PSD do estado do Ceará tem muitas prefeituras e é um partido relativamente mediano para grande, é necessário essa aliança. Luiz, essa divisão do PT e o PDT, partindo aí possivelmente cada um com um pré-candidato se isso se concretizar, não fortalece a pré-candidatura de Capitão Wagner? Não, você não pode fortalecer porque já está forte. Mais ainda. Acho que o Wagner chegou num patamar que ele sai com uma votação muito grande na região metropolitana. E telespectador, ouvinte, as pessoas não sabem, mas a candidatura de Eunício de Oliveira em 2014 para o governo do estado, ela ganha na grande região metropolitana do Ceará. Ele tira mais ou menos entre 50% a 54% dos votos na região metropolitana ou da grande Fortaleza, mas perde no interior. Viu, Fabiano? Sim. O resultado final no estado, no primeiro e segundo turno, é algo em torno de 48 a 52. Mas hoje em dia, uma candidatura governista, qualquer que seja ela, Roberto Cláudio ou Isolda Sela, já teria dificuldade de diminuir a diferença de votos na região metropolitana para o capitão Wagner, e o Wagner hoje, na esteira do governo federal, pode ter uma votação muito boa no interior. Sim, ele tem uma chance não remota de ser o futuro governador do estado do Ceará. Hoje ele está no cenário mais positivo do que há 2 anos atrás. E outra coisa, né? Hoje ele tem um partido para chamar de seu, né, ô Fabiano? Exato, um partido União. Que tem estrutura, tem bem dinheiro, capitalizado. tem tudo. Tem capilaridade. Quer dizer, mudou o cenário. Então nós temos hoje um novo quadro. Mas vos digo uma coisa, Fabiano, ao ouvinte, telespectador do Sertão TV, nós vamos assistir nas próximas 72 horas, talvez, uma ruptura do PDT e do PT. Eu acho muito difícil esses dois partidos se unificar, Fabiano, porque eu vou lhe dizer uma coisa, palavras jogadas aos ventos, né? É difícil, né? É difícil você recuperar, né? Exatamente. Meu irmão, eu agradeço a sua participação, vamos aguardar essa reunião do PT marcada para hoje e a definição, como você disse, das próximas 72 horas. Obrigado, Luiz. Um abraço, Fabiano.